Então, bom dia a todos. Eu me chamo Guilherme Adame, sou residente aqui no HC. A gente vai conversar hoje sobre exercício físico no tratamento da obesidade. Para a gente começar falando sobre esse tema, a primeira coisa que a gente tem que entender é o porquê que é tão importante a medicina do esporte falar sobre exercício físico no tratamento da obesidade especificamente. A gente for pegar o Brasil inteiro, cerca de 20% da população brasileira está em uma situação de obesidade, e em São Paulo não é diferente, 17,27% dos paulistanos eles têm obesidade. Então é nítido que é uma doença prevalente que vai chegar no nosso consultório, seja aqui no próprio HC, seja no consultório privado ou em hospitais externos. Então é importante que a gente entenda, ainda mais quando você fala de tratamento de obesidade, qual que é o tratamento da obesidade? Você vai ter algumas medicações que vão auxiliar, mas o foco principal é treino e dieta. Então, no momento em que o treino ele faz realmente parte do pilar principal do tratamento dessa doença, a gente tem que compreender quais são as nuances disso para conseguir prescrever para o nosso paciente o melhor tratamento. Eu vou citar brevemente a diretriz que a gente tem da American College a respeito de prescrição de exercício para obesidade, mas esse não é o foco da aula de hoje. Quando a gente fala da prescrição, segundo a American College, como que a gente deveria fazer para o nosso paciente que tem obesidade, o que quer prevenir o ganho de peso, o que eles recomendam? Para a pessoa que já perdeu peso ou está num peso legal e não quer ganhar peso, ela tem que fazer entre 150 e 250 minutos de atividade, o que seria mais ou menos de 1.200 a 2.000 calorias por semana. E manter uma atividade física no mínimo aí desses 150 minutos para dizer que ela é fisicamente ativa, digamos assim. E isso seria o suficiente para controlar o peso a longo prazo de uma forma geral. Eles nem especificam muito como que você prescreve o exercício nessa parte, eles só falam faz atividade física. Quando a gente fala para perda de peso, a American College fala de forma muito genérica novamente. Então, menos de 150 minutos eles falam que não funciona, que dificilmente o paciente vai perder peso. A partir de 150 minutos, você vai ter um discreto benefício aí. Você vai conseguir perder, às vezes, 2 quilos, 3 quilos nesse paciente. E se tu realmente quer perder peso com exercício físico, a American College fala tenta fazer pelo menos 225 minutos, chega a 440, 420 minutos por semana, que daí sim você vai ter uma perda de peso de 5 a 7,5 kg. E eles ainda citam que a atividade física sozinha não é um bom tratamento para perder de peso de forma individual, que o ideal é quando você associa com a dieta. Aí sim, associando com a alimentação ajustada, você tem um resultado mais importante, mas a própria recomendação deles deixa claro, se tu está fazendo um déficit calórico importante, o exercício físico ele não vai ser adicional nessa perda de peso. Agora, com déficits calóricos mais leves, de até 500 calorias, aí eles citam que realmente o exercício ele atua como potencializador. E daí, quando eles vão dividir entre os tipos de treinamento, eles basicamente comentam que o treinamento de resistência ele ajuda a melhorar a composição corporal, ajuda a ganhar massa muscular, mas não vai ser efetivo na perda de peso. E o que realmente vai ajudar na perda de peso é o exercício aeróbico. Então a gente vê que a recomendação do American College para exercício ele é extremamente genérica. Ele não consegue fazer com que a gente individualize para o nosso paciente o que é melhor para ele. Então a intenção da aula de hoje é ajudar com que a gente consiga raciocinar em cima do exercício na obesidade, entender quais são as variações de exercício possível dentro desses exercícios, quais são as possíveis variações que a gente pode fazer nesse exercício especificamente, e aí sim individualizar para o nosso paciente. A ideia não é passar uma receita de bolo que funciona para todo mundo. Como todo mundo já deve ter visto, e quando você vai falar de exercício, como que eu vou prescrever, tem aquele mnemônico lá, o FIT-VP, que é basicamente você tem que falar para o seu paciente qual que é a frequência, a intensidade, o tempo de duração, o tipo de exercício, o volume e a progressão que ele vai fazer ao longo da semana. Então, eu vou tentar, ao longo dessa aula, passar por dentro de cada uma dessas variáveis para que, ao final da aula, a gente consiga, de acordo com a rotina do nosso paciente, entender o que é factível para ele, dentro da realidade dele, e que seja efetivo também para a perda de peso. Então, vamos começar. Quando a gente fala de perda de peso, o que a gente precisa entender sobre o nosso paciente, o que vai fazer ele realmente perder peso? Eu gosto de fazer a analogia da balança. Nosso corpo ele funciona muito bem como uma balança. De um lado são as calorias que ele está ingerindo. Então, todos os alimentos que ele ingere estão vindo de um lado. Do outro é tudo que ele está gastando. Aí sim entra o exercício físico, entra o NEAT, que é a atividade não relacionada ao exercício que ele está fazendo, que tem um gasto calórico importante. A própria taxa metabólica basal para manter esse cara, a taxa metabólica de repouso para manter esse cara funcionando ao longo do dia. E o efeito térmico dos alimentos, em menor proporção, também atua nesse gasto calórico. Então, quando a gente fala de como fazer o paciente perder peso com exercício físico, a gente tem que atuar nesse lado aqui da balança, no gasto calórico, tanto no NEAT quanto na atividade física especificamente, e, se possível, que o exercício aumente a taxa metabólica de repouso. Esse seria o papel do exercício físico, mas não adianta. Se o paciente ele aumentar o gasto e aumentar a ingesta, ele não vai perder peso. Então, apesar do exercício ser importante, ele nunca vai ser suficiente sozinho, a dieta sempre vai ter que ser junto do paciente para conseguir ter um resultado efetivo. Mas de alimentação a gente não vai comentar hoje. E como é que eu
de forma matemática, estimo que o meu paciente vai perder 1 quilo de gordura. Como todo mundo sabe, nos macronutrientes, a gordura, 1 grama, tem 9 calorias. Então, é sugestivo que 1 quilo de gordura no nosso corpo teria mais ou menos 9.000 calorias. Lá em 1958, a gente teve um pesquisador que ele avaliou de forma mais genérica como que a gente poderia estimar o gasto calórico, ele trouxe para a gente um valor um pouquinho diferente. 1 quilo de gordura tem 85% de adipócitos e 15% aí de outras moléculas, principalmente água e outros compostos, que ele não entrou nesse cálculo de gasto calórico. Então, o que ele trouxe para a gente é que para você perder 1 quilo de gordura, precisaria de um déficit calórico de 7.700 calorias. Mas isso acontece na prática? Será que faz sentido a gente usar esse valor na hora de estimar o gasto calórico do nosso paciente? Alguns estudos vieram avaliar isso através de revisões de estudos que fizeram de forma bem controlada o gasto calórico e a ingestão calórica. O que a gente sabe hoje? No início da perda de peso, quando o seu paciente começa a fazer dieta, ele vai perder muito peso não só em gordura, ele vai perder glicogênio muscular, ele vai perder junto com esse glicogênio muita água. Então, essa fórmula no início, ela está subestimando. Então, o paciente perde muito mais peso do que a fórmula está estimando quando você coloca 7.700. E à medida com que ele vai avançando no processo de perda de peso ao longo dos meses, o metabolismo ele vai caindo. O paciente ele vai ficando cada vez mais difícil de conseguir manter a perda de peso por uma série de fatores metabólicos que está acontecendo nele. A própria atividade física não relacionada ao exercício, o NEAT, também cai com um mecanismo de defesa inconsciente do nosso paciente. Ele começa a ficar mais sedentário, mesmo que ele não perceba. Então, a partir disso, surgiram algumas calculadoras que têm o objetivo de uma forma de regressão matemática, fazer essas estimativas dessas variáveis mais complexas, e aí sim a gente saber qual que é o déficit calórico que o nosso paciente precisa para conseguir perder peso. E são duas mais famosas. A gente tem a do NIH e tem a da Pennington Biomedical Research Center, que seriam as duas validadas, que a gente tem artigos mostrando que seriam as mais próximas da realidade quando a gente fala de perda de peso. Eu vou deixar o link ao final para vocês, quem quiser utilizar. Então, você conseguindo entender quanto de caloria que esse paciente precisa gastar para perder peso, você começa agora a ver quanto que vai vir desse déficit de alimentação e quanto você vai utilizar no exercício para fazer aumentar o gasto dele. O que a gente deve levar em conta, então? O gasto calórico que o paciente vai ter durante o exercício, o gasto calórico que ele vai ter após o exercício, que é o EPOC, como que esse exercício vai impactar na taxa metabólica basal, vai aumentar, vai diminuir, vai manter estável, se esse exercício vai impactar ou não no NEAT, ou se a gente consegue fazer alguma coisa que impacte no NEAT, e se esse exercício vai impactar, inclusive, na ingesta alimentar. E se o paciente ele se exercitar e com isso começar a ingerir mais calorias, de nada adiantou, porque ele mantém, pelo menos na perda de peso, porque ele mantém em superávit calórico, por exemplo. E no final, o que vai importar mesmo é se o paciente vai aderir ou não ao que você prescreveu. Porque de nada adianta a gente conversar ao longo da manhã aqui e descobrir que o ideal, por exemplo, é passar o HIIT associado a resistido de tal e tal forma, você passa para o seu paciente, ele volta depois de 2 meses e fala, doutor, não fiz nada. Então, não adianta você chegar na prescrição perfeita se o paciente não segue essa prescrição. Então, a gente também vai conversar um pouco sobre como estimar essa prescrição. Então, de forma mais genérica, como é que eu vou predizer o gasto calórico do exercício, independente de qual exercício que o meu paciente vai fazer? Para quem não conhece ainda, a gente tem o conceito de METs, que seria o equivalente metabólico, e de uma forma matemática. Você pega, roda uma calorimetria no teu paciente, na verdade, em vários pacientes, fazendo algum exercício. Então, vamos pegar uma esteira a 8 km por hora, você pegou 20 pessoas rodando a calorimetria, e você descobriu que, em média, elas estão gastando aí 8 METs, ou seja, 8 calorias por quilo de peso corporal por hora de exercício. Assim é feito com qualquer exercício, a gente consegue chegar nesse valor, que ele já é tabelado. Então, você não tem que fazer isso com o seu paciente. Você vai lá na tabelinha dos METs, que eu já vou mostrar para vocês, e pesquisa, meu paciente ele faz caminhada em tal velocidade. Você vê quantos METs que ele está gastando nessa tabela, que já foi pré-programada da forma que eu expliquei antes, multiplica pelo peso dele, pelo tempo de exercício, você vai ter uma estimativa de quanto que ele gastou no exercício. Como é que eu vou saber quanto que esse exercício que meu paciente faz gasta? A gente tem um compêndio de 28 páginas, PDFzão gigante, que foi publicado ano passado, com mais de 1.100 exercícios, mais ou menos, se eu me recordo bem, onde eles tabelaram isso para a gente. Então, o que você imaginar já foi tabelado. Temos só 2 problemas nisso. É um PDF que está em inglês. Então, eu traduzi para o português e coloquei no Excel não, no HTML. Então, se você acessar esse link aqui que eu vou deixar para vocês, você basicamente coloca o exercício digitando ali. Qualquer exercício que você colocar, eu coloquei aqui pescar, só para mostrar. A gente tem 4 variações de pescaria nessa tabela. Você consegue fazer pelo HTML aqui a estimativa de gasto calórico. Então, você consegue, com o exercício que o paciente realizar, estimar quanto que ele vai gastar de caloria. Tá, beleza, mas falei, o exercício realmente leva a perda de peso?
Vamos então para a revisão da Cochrane. É uma baita revisão sistemática com meta-análise que eles rodaram aí há uns 3 anos atrás, se eu não me recordo bem. E eles viram para a gente o seguinte: o exercício isolado não é muito bom perder de peso, não. A gente perde em média 2 quilos. E alguns pacientes, quando fazem um exercício mais extenuante, chegam a 7 quilos de perda de peso corporal. Isso não é de uma semana para outra. Isso é tipo ao longo de todos os estudos aí, que variavam de 1 mês até 1 ano. Então a perda de peso só pelo exercício ela não é tão significativa. É meio óbvio, quanto mais intenso o exercício, maior a perda de peso. E o exercício, mesmo que não perdesse peso, ele melhorava o padrão metabólico do nosso paciente. Então é importante ter isso em mente, porque mesmo que seu paciente ele mantenha o peso estável, o simples fato de ele ser obeso e estar se exercitando faz com que ele tenha uma saúde melhor do que se ele tivesse, por exemplo, num sobrepeso e fosse sedentário. Então o exercício ele aumenta a sobrevida, ele diminui a hipertensão, ele diminui diabetes, mesmo quando ele não altera a questão do peso corporal. Então, independente de ser ou não suficiente para perder de peso, a gente tem que prescrever para todos os pacientes, porque é um tratamento adjuvante que vai controlar várias comorbidades que o nosso paciente vai ter por conta do sobrepeso dele. A gente tem algumas outras meta-análises que tentaram fazer comparações, por exemplo, exercício versus dieta, dieta versus exercício, enfim. Eu trouxe aqui para vocês só para vocês entenderem como realmente o foco é a dieta. Se você pegar um grupo de pacientes, dividir, a metade deles vai fazer dieta e a outra metade, além da dieta, vai fazer exercício. A diferença de peso do pessoal que fez exercício é coisa de meio quilo. Se for pegar aí ao longo de 1 ano, é 1,7 kg. Então, o exercício em si, ele causa algum benefício? Causa, mas foi bem restrito. Agora, vamos inverter. Vamos colocar o seguinte, o paciente ou ele faz exercício e dieta, ou ele só faz exercício. Ou ele só faz dieta, para ver se realmente a dieta seria mais efetiva. Aí sim, a gente vê que a dieta, ela fez um ganho a mais de 5 quilos na perda de peso. Quando a gente fala em um intervalo de 3 a 6 meses e 6 quilos em 1 ano. Então, a dieta que é o foco principal quando a gente fala de perda de peso. O exercício ele vai ser utilizado, a gente tem que prescrever, mas você tem que nivelar a expectativa do seu paciente, porque não adianta ele pensar que mantendo a alimentação que ele tem e aumentando o exercício, ele vai chegar no peso que ele quer. Não é assim que funciona. E só a dieta... Claro. Aqui em cima é dieta versus exercício, aqui é exercício versus dieta e exercício. A dieta que foi a intervenção adicional e o exercício aqui foi a intervenção adicional. Eu escrevi errado aqui. Mas é o que eu falei inicialmente ali, só ignora o que está escrito. Então, vamos lá. Pensando em ensaio clínico, então, agora de forma mais robusta, a gente tem o Look Ahead Study. É um estudo que vale a pena a leitura, eu vou deixar também nos materiais complementares, que ele fez o seguinte, eles pegaram 5.000 pessoas que tinham diabetes e tinham obesidade e passaram mudança de estilo de vida para essas pessoas. Então, vamos começar a fazer alimentação mais adequada, vamos começar a fazer exercício físico de uma forma mais adequada, e acompanha esse pessoal por 10 anos. Então, é isso bem robusto, com acompanhamento bem bacana. E o que eles viram nesse grupo aqui? A perda de peso com exercício de dieta até que foi bacana aí. O pessoal perdeu uns 6 quilos, mais ou menos. Mas pensando em desfecho maior, mortalidade, o Look Ahead não mostrou. Por que eu trouxe ele aqui? Porque a gente vai falar de exercício, vai falar de alimentação, mas quando a gente fala de diminuir mortalidade por evento cardiovascular, muitas vezes no paciente obeso, diabético, só mudança de estilo de vida não é efetivo. A gente tem que lembrar que tem medicação, tem que lembrar dos análogos de GLP-1, e esses medicamentos, como os análogos, eles estão mostrando mudança de sobrevida, mudança de desfecho. Então, mesmo que você prescreva dieta e exercício, você não pode esquecer da medicação, porque a medicação salva vidas também. Então, vamos lá. Entrando agora nas subdivisões de exercício. O que a gente tem para prescrever para o nosso paciente de uma forma mais genérica, de uma forma mais abrangente? É o treinamento resistido, a musculação, o crossfit, a escalada, e é o treinamento de resistência, é o endurance, a corrida, o ciclismo, a natação, enfim. E a partir disso a gente vai começar a entender cada nuance desses grupos específicos de exercício. Quando a gente fala dos exercícios aeróbico versus resistência, o que as meta-análises mostram é bem o que a própria American College fala. Resistência, ele acaba sendo, treino resistido acaba sendo um treino que aumenta a massa muscular, melhora, de certa forma, em alguns pontos o parâmetro metabólico, mas não perde peso. Agora, o de endurance, sim, vai fazer o paciente perder peso. E quando a gente fala dentro de endurance, o aeróbico e o HIIT, de uma forma geral, a gente vai aprofundar sobre aeróbico e HIIT mais para frente, a gente tem que eles são muito parecidos quando você nivela o gasto calórico, mas quando você vai tentar nivelar o tempo, o HIIT é muito mais efetivo por motivos óbvios, ele gasta muito mais calorias. E para manutenção de peso perdido,
a gente não tem uma evidência tão robusta, eu vou trazer alguns artigos específicos sobre isso, mas de uma forma mais meta-análise robusta, a gente não tem meta-análise mostrando que o exercício preveniria de forma isolada o reganho de peso de alguém que perdeu peso. E para reganho de peso, então, que eu comentei no finalzinho, eu quero trazer um estudo para vocês, bem interessante. Eles pegaram um grupo de pacientes e fizeram eles fazer uma dieta extremamente restritiva. Depois dessa dieta, a média de peso perdido foi 13 quilos. 13 quilos e 100 gramas. Então, a perda de peso legal. E a partir daí que o estudo começou. Então, eles pegaram o pessoal que perdeu peso e dividiram em alguns grupos. Você vai fazer só dieta. Você vai fazer dieta e exercício físico. E para os outros dois grupos, eles colocaram medicação junto, colocaram a liraglutida. Então, você vai fazer dieta, treino e tomar liraglutida, e você só vai fazer dieta e usar liraglutida. O que eles tiveram de resultado? Cara, quem tentou só manter a alimentação, com orientação genérica de exercício, orientação genérica de estilo de vida, reganhou 6,1 quilos. Então, a gente vê, dieta tem que acontecer? Tem que acontecer. Mas sozinha ela não previne o reganho de peso. Quando a gente fala no grupo de exercício, depois de um ano, só a mudança de estilo de vida com prescrição de exercício. Esses pacientes reganharam em média 2 quilos. Detalhe importante, desses 2 quilos, a maior parte foi de massa muscular. Então, eles ganharam peso, mas não ganharam tanta gordura. Então, mantiveram a gordura mais ou menos como estava e conseguiram ganhar massa muscular. Então, a gente vê, o exercício é uma intervenção, pelo menos nesse ensaio clínico, que se mostrou legal para prevenir o reganho de peso. E com a liraglutida, o desfecho foi perder mais peso. Quando você coloca o exercício junto, isso fica ainda mais potente. A gente vê que as medicações, elas têm, obviamente, um efeito mais poderoso, mas isso era meio óbvio, já que aparecia nesse estudo. E agora, comparando o aeróbico com o resistido, o que a gente tem de evidência na literatura? Tem um grupo de ensaios clínicos, que é o STRIDE, eles pegaram várias nuances do exercício físico, do aeróbico resistido, e começaram a comparar entre si, publicaram vários estudos sobre. Eu vou sintetizar de uma forma bem genérica o que eles tiveram de resultado. Então, vamos lá, o que esse ensaio clínico encontrou para a gente? Eles pegaram pacientes que eram sedentários, de 18 a 70 anos, que estavam ou em sobrepeso ou em obesidade e que tinham já uma dislipidemia leve para moderada. E fizeram primeiro uma intervenção de mudança de estilo de vida por 4 meses. Quem seguiu essa mudança de estilo de vida que entrou no ensaio clínico, para garantir que eles iam ter um público já selecionado que fosse mais aderente à proposta deles. E a partir daí, eles acompanharam por 8 meses os grupos em 2 grupos. Um grupo vai fazer, em 3 grupos, perdão. Um grupo faria o aeróbico, o outro grupo o resistido e outro faria aeróbico e resistido. Para entender como é que isso muda o metabolismo, como é que isso mudava peso, como é que isso mudava a pressão, enfim. O que a gente teve de resultado? Em perda de peso, a gente só teve uma perda de peso legal quando a gente tinha um aeróbico junto, seja com o resistido, seja o aeróbico isolado. Mesma coisa para perda de gordura visceral. E um ponto muito interessante, eles fizeram uma avaliação de ingesta alimentar. Quem fazia treinamento aeróbico, principalmente treinamento aeróbico intenso, diminuía a ingesta alimentar ao longo do dia. O resistido, ele não piorou a ingesta alimentar, não aumentou a ingesta, mas também não diminuiu. E o resistido, ele também não conseguiu perder peso. O que ele fez, quem fez só resistido, foi ganhar massa muscular, assim como todas as evidências já estavam sugerindo até aqui. E isso foi para vários outros padrões metabólicos. Então, quando a gente fala de gordura visceral, resistência insulínica, toda essa questão, principalmente o aeróbico que é efetivo. O resistido, ele só se mostrou benéfico no ganho de massa magra. Quando a gente fala de resistência insulínica, de forma isolada, o resistido não foi tão bacana, pelo menos nesse ensaio clínico. Em qualidade de vida, todos os exercícios, todas as variações, seja combinada, seja isolada, só aeróbico, só resistido, foram benéficas. E então a gente não teve muito um benefício em relação a algum deles. E quando a gente fala de função cardiovascular, a gente tem aí que o aumento de VO2 de pico foi só no aeróbico, enquanto o resistido não teve esse tipo de benefício. E tiveram algumas outras benefícios ali, ou outras características do resistido, que tem aqui, caso alguém queira dar uma olhadinha depois. Para a síndrome metabólica eu já comentei. Então, sintetizando, quando a gente fala de aeróbico versus resistido, o que a gente tem? O treino de endurance, ele é melhor para perda de peso, melhor para padrão metabólico. O treino resistido, ele é melhor para ganho de massa muscular, de uma forma simplista da coisa. Então, vamos começar a falar de exercício aeróbico. Para você falar de exercício aeróbico, você tem que entender quais são as variações que você pode prescrever do seu paciente. Uma das variações a gente tem que entender é a intensidade. E para a intensidade tem as zonas de treino. Eu não vou ficar aprofundando todas as zonas de treino aqui, todas as formas de avaliar, mas de uma forma bem simplista. Fez uma ergospirometria. O paciente teve o primeiro limiar, o segundo limiar. Abaixo do primeiro, zona 1, entre as duas seria a zona 2, acima do PCR seria a zona 3, pela ergospirometria. Aí, a partir disso, você consegue dividir em 3 zonas, 4 zonas, 5 zonas. Eu vou mostrar para vocês um conceito de 6 zonas que a gente tem do Nick William, que é o cara que
treina o Pogacar? Ele é um cara que pesquisa basicamente só espirometria, zona de treino, é referência no assunto a nível mundial, faz pesquisa com câncer, faz pesquisa com várias questões clínicas também, não só a questão do esporte. E ele tem a proposta de dividir em 6 zonas de treinos, e de uma forma genérica, só até a zona 2, que é o que vai importar para a gente hoje, o que ele fala para a gente? Quando você está em repouso, o que ele fala? Não, o que a fisiologia fala para a gente, né? Quando você está em repouso, você está utilizando principalmente gordura como fonte de energia, e utiliza um pouquinho de carboidrato também. À medida que você começa a se exercitar, inicialmente a gente aumenta o consumo de gordura, porque você precisa de mais demanda energética. À medida com que você vai aumentando cada vez mais esse esforço, a gordura vai diminuindo e o carboidrato vai subindo. No ponto em que a gente iniciou seria a zona 1, quando chega no pico de gordura seria a zona 2, e a partir daí, quando vai diminuindo a gordura, aumentando o carboidrato, entra a zona 3, 4, 5, tem mais de uma forma de dividir, então eu não vou falar isso hoje, mas por que eu citei isso? Porque é na zona 2 que a gente tem o Fat Max, é o ponto máximo de consumo de gordura em exercício, que a gente vai falar mais para frente se faz ou não sentido prescrever para o nosso paciente. Tem aqui calculadora de zona de treino também baseada nesses artigos, quem quiser pegar, depois tem o link. Então, falando de HIIT, o que seria o HIIT? Seria você brincar com as intensidades, fazer um intervalado de alta intensidade. Então, como assim? Você vai prescrever para o seu paciente fazer uma zona 4, zona 5 por alguns minutos, alguns segundos, e depois intercalar com uma zona 1, uma zona 2. Você faz alta intensidade, baixa intensidade. Como que eu posso prescrever esse HIIT? Quais são as variações? Tem a forma mais convencional, você vai deixar o seu paciente alguns minutos, de 1 a 5 minutos correndo, e depois de 1 a 3 minutos descansando. Ele não vai chegar no VO2 máximo, ele vai ficar entre a zona 4, talvez ele chegue em zona 5 se ele for mais condicionado. A gente tem os treinos de sprint máximo, que aí sim, a ideia é que o paciente ele chegue na maior intensidade que ele pode, consiga 20, 30 segundos. E tem ainda o de sprint curto repetido, que ele vai ficar de 3 a 8 segundos em alta intensidade. E depois ele vai variando aí de 20 a 60 segundos de descanso. Essas variações eles vão brincando entre as zonas de treinos. Alguns entram até em zonas anaeróbias de treino. Então, quando você vai aumentando, diminuindo muito tempo de sprint, aumentando muita intensidade, você até sai dessa zona 5, digamos assim, da parte aeróbica, entra na zona 6, 7, enfim, desse treino anaeróbio, né? Mas vamos então entender o que os estudos falam dessas variações de HIIT, de contínuo em relação à perda de peso. De uma forma geral, eu já comentei com vocês, quando a gente compara HIIT com contínuo como um todo, e HIIT como um todo, sem as variações dessas possibilidades, né? O que a gente vai ter? Se você deixa equivalente o gasto calórico, então você faz o HIIT por menos tempo, o contínuo por mais tempo, fazendo com que o gasto calórico seja o mesmo, e controla a ingesta alimentar também, de forma que a pessoa mantenha o déficit calórico igual em ambas as circunstâncias, a gente não vai ter muita diferença na perda de peso. Mas mesmo não tendo diferença na perda de peso, o HIIT ele vai melhorar mais o VO2, o HIIT ele pode diminuir mais a circunferência de cintura e até o percentual de gordura corporal, pelo menos nessa meta-análise aqui. Agora, vamos para a questão do EPOC. Quando a gente fala do pós-exercício, não durante o exercício. O HIIT, se você faz alta intensidade, depois do exercício ele continua gastando caloria. Todo exercício vai fazer isso, mas o HIIT ele vai gastar mais calorias de contínuo. A gente tem aí um gasto de 30% a mais ou menos, quando a gente faz um HIIT em relação a um contínuo, na questão do EPOC, no gasto pós-exercício. Mas isso não quer dizer que o teu paciente ele vai gastar mais no exercício inteiro. O que importa é quanto ele fez na sessão, somado a esse EPOC. Então, pode ser que o HIIT ele seja benéfico ou não, dependendo do tempo que o paciente aguenta fazer esse HIIT. E pensando nas variações, tá? Eu já entendi que o que é o HIIT, que é o contínuo, mas segundo a literatura, quais são as variações do HIIT que teriam um melhor desfecho clínico para perda de peso? O que a gente vai ter? Se você comparar corrida ao ar livre ou em esteira, prescrever HIIT em esteira ou HIIT na rua, o HIIT na rua ele é melhor. Ele faz com que o paciente ele tenha uma melhor adesão, por algum motivo ele vai aumentar aí o gasto calórico. Pelo que as meta-análises mostram, o paciente ele tende a perder mais gordura. Quando você vai ver tempo de duração de HIIT, isso é meio óbvio. Se você faz o paciente ficar mais tempo fazendo esse exercício, seja tanto em número de sessões ao longo do ano, do mês, em maior, o cara fica 3 meses, 6 meses, 8 meses, ele vai ter um desfecho melhor, quanto se a sessão que ele faz for mais longa, acima de 8 minutos, eles colocaram ali, ele também já teria um benefício em questão de gastar mais, perder mais peso. Em relação aos intervalos e enfim, o que a gente teria? Pelo menos 3 vezes por semana, é o ideal se você for prescrever HIIT pensando nele exclusivamente como um método de você fazer o paciente perder peso. E dentro da sessão, intervalos mais curtos,
aí menores que 60 segundos, com também descansos mais curtos de até 90 segundos, foram as medidas que o estudo aqui avaliou, que gastaram mais calorias e que o paciente perdeu mais peso. Tem várias nuances que você tem que levar em conta, mas de uma forma simplista, essa seria a forma de aumentar o gasto calórico e fazer o paciente perder mais peso, segundo essa meta-análise aqui. Mas o que acontece? A gente está falando de paciente obeso, né? Coloca um obeso para correr realmente intenso. O que vai acontecer? Sobrecarga articular. Então, nem todo paciente ele vai conseguir fazer o HIIT pela questão do impacto articular. O que esse estudo aqui mostrou para a gente? Você consegue ter o mesmo efeito metabólico do HIIT, ao invés de aumentar a velocidade, aumenta a inclinação. Então, essa é uma alternativa que você tem que levantar para o seu paciente, que ao invés de você correr mais rápido, você continua caminhando na mesma velocidade, mas deixa a esteira em 15%, em 20%. Isso pode diminuir bastante o impacto articular e vai ser benéfico para o seu paciente, talvez ele tenha uma adesão melhor, quando a gente fala aí de impacto articular e dores, enfim. Mas na vida real, legal, a gente sabe que se o cara fizer o HIIT, ele tem benefício. Mas será que os pacientes eles fazem HIIT quando a gente prescreve? Porque essa meta-análise aqui, essa revisão sistemática, perdão, tentou entender. Quando a gente fala de paciente mais jovem, aí dos 18 aos 30 anos, e você fazia ensaio clínico comparando HIIT com contínuo, o HIIT ele tinha algum benefício. Ele parecia realmente trazer benefícios adicionais em relação ao treino contínuo. Quando você falava de 31 a 40 anos, eles eram meio que equivalentes. Isso já sugere que as pessoas não estavam conseguindo fazer o HIIT na intensidade que deveria. E quando você fala acima de 41 anos, o HIIT ele não foi superior e nem equivalente ao MIT. O contínuo ele se mostrou melhor, porque os pacientes tinham melhor adesão. Então, você prescrevia para o seu paciente fazer em alta intensidade, mas ele não chegava a alta intensidade. Ele fazia um contínuo intervalado de moderada intensidade, um intervalado de moderada intensidade. Era superior ele fazer direto a moderada intensidade. Então, a gente vê que tem que individualizar para o nosso paciente. Não necessariamente o HIIT vai ser uma escolha boa para todo mundo. E quando a gente fala de... Tem outros ensaios clínicos que mostram que quando se fala de população geral, de intenção para tratar, não necessariamente de fez realmente o exercício, sim, você prescreveu o exercício, no longo prazo não faz muita diferença prescrever HIIT e MIT. Ambos acabam tendo taxa equivalente de abandono, enfim. O mais interessante é você individualizar para o seu paciente, entender o que é melhor para ele. De uma forma mais genérica, populacional, a gente não teve significâncias estatísticas nisso. Vamos lá, aeróbico contínuo. Então, a gente sabe que dá para fazer em alta intensidade intervalado. Não tem como você fazer em altíssima intensidade de forma contínua por motivos óbvios. Ninguém aguenta ficar correndo no limite aí por meia hora, senão não seria o seu limite. Então, a gente vai ter o contínuo e você pode fazer esse contínuo leve, muito leve, moderado. O que a gente vai ter aí de estudo sobre isso? Contínuo, a gente tem aquela famosa zona 2, todo mundo acho que já ouviu, alguns até devem prescrever no seu dia a dia, que seria o FatMax que eu expliquei para vocês. O que a gente tem de evidência sobre prescrever treino em zona 2? Tem meta-análise já mostrando que o FatMax realmente faz o paciente perder peso, faz perder gordura, melhora a VO2, melhora a massa magra, a composição corporal, enfim, ele é benéfico. Só que a gente tem que entender que esses estudos, eles não foram comparando o fazer em FatMax com fazer em zona 3, em zona 4. É você se exercitar em FatMax ou você não se exercitar, fazer uma prescrição genérica. Qualquer exercício que você for prescrever, você vai ter benefício. E a gente tem que, então, comparar. Prescrever em zona 2 ou prescrever em zona 3, zona 4, faz diferença? Alguns estudos estão tentando responder isso para a gente. A gente não tem essa resposta bem estabelecida na literatura, mas eu vim trazer para vocês algumas coisas que a gente já sabe. Quando você fala de gasto de gordura, tem uma questão muito interessante. Muita gente confunde é que o ponto máximo de gordura na zona 2, ele é proporcional, um percentual. Então, percentualmente, a maior parte da fonte de energia está vindo de gordura. Mas não necessariamente o valor absoluto em gordura ele é maior. Então, por exemplo, se em zona 2 você está gastando 100 calorias e 80% vem de gordura, a gente está falando de 80 calorias de gordura. Agora, se aumentou e está gastando agora o dobro de calorias, 200 calorias, e, sei lá, 50% está vindo de gordura, proporcionalmente, zona 2 queimou mais gordura, mas não necessariamente o número final ele foi maior, entendeu? E foi o que esse pessoal quis fazer. Viés, atleta profissional, ciclista, homem. Nesse público especificamente, eu não achei nada em obesos a respeito disso. O valor absoluto de queima de gordura não foi superior no FatMax quando a gente fala em relação a treinar em zona 3 e zona 4. O valor absoluto. Proporcionalmente, a zona 2 foi a que mais queimou gordura proporcionalmente. Mas como o gasto calórico foi maior, em intensidades maiores, a gente teve um gasto proporcional de gordura equivalente.
Então, esse estudo questiona um pouco o quanto que treinar em zona 2 traria benefício em questão de queima de gordura. Não em questão metabólica, em questão de queima de gordura. Agora, Fat Max versus alta intensidade. O que a gente tem? Esse estudo aqui ele foi bem interessante. Ele não fez exatamente em Fat Max, porque ele não rodou a Ergospiro nesse pessoal. Mas ele pegou aí sim mulheres obesas na pós-menopausa, prescreveu por 20 semanas no treinamento, em uma intensidade moderada de 45% a 50% ou em vigorosa, e mantendo um controle alimentar e um controle de gasto de exercício equivalente. Então, ele tentou manter um déficit calórico de 400 calorias em todas essas mulheres. Foi um estudo bem desenhadinho, foi um estudo legal. O que ele viu? Quanto mais intenso o exercício, mais massa magra ele estava poupando nesse caso aqui. Em relação à dieta isolada, o exercício poupava mais massa magra também. E quando o gasto calórico era igual, você não tinha benefício em relação ao Fat Max para queima de gordura. Fazer em outras intensidades de treino com o mesmo déficit calórico, produziu a mesma perda de peso. E se você for ver em questão de preservação de massa muscular, essas coisas, e aumento de condicionamento físico, quanto mais intenso, melhor o condicionamento dos pacientes. Aumentava mais o VO2. Então, colocando mais uma vez em xeque o quanto que a zona 2 é benéfica ou não. Quero deixar claro que eu prescrevo zona 2, apesar disso, que eu acho que vale a pena por algumas outras questões que a gente já vai comentar. Mas os estudos mostram que talvez não seja exatamente tudo isso que a gente acredita que seja, sabe? E tem aquela questão lá, paciente com inflexibilidade metabólica, chega no seu consultório, o pessoal sempre comenta, prescreve em zona 2 para melhorar a inflexibilidade metabólica, vai aumentar a taxa metabólica basal. A gente não tem nenhum ensaio clínico legal desenhado a respeito disso. Não tem nada aí com N de 100, 200, 300 que realmente seja conclusivo. O que a gente tem são estudos muito pequenos. Eu achei um estudo com 17 pacientes adultos sedentários, que foi prescrito ali em zona 2, e nesse estudo especificamente não teve nenhuma diferença em taxa metabólica basal. Qual que é a questão? É difícil de você ter diferença estatística quando você fala aí de um estudo mais curto, em relação a poucas pessoas, enfim, intervenções dessa forma. Então ainda é meio inconclusivo, mas o que a gente tem de evidência é que a zona 2, teoricamente, não aumentaria a taxa metabólica basal. Isso é até algo interessante de estudar aí no LEM, em algum momento, quem sabe. E em questão de adesão, porque a gente falou de o que é melhor, o que não é melhor, talvez maior intensidade seja melhor, mas, cara, será que o paciente obeso vai fazer em alta intensidade se eu prescrever para ele? É o que esse ensaio clínico aqui tentou entender. Aí é um ensaio clínico voltado à mulher sedentária com sobrepeso ou obesa. E nesse ensaio clínico, o que eles viram? Curiosamente, eles avaliaram algumas variações do exercício. Fazer um exercício mais intenso e mais longo, um exercício moderado e mais longo, um exercício moderado e mais curto, ou mais intenso e mais curto. Então, avaliando duração da sessão e intensidade da sessão. Curiosamente, não teve significância estatística em adesão. Todas elas tiveram um P menor que 0,0, maior que 0,05. Então, a gente não teve um superior ao outro. E a tendência, inclusive, foi que o exercício vigoroso ele tivesse uma adesão até um pouquinho maior nesse estudo especificamente. E para a perda de peso, o que eles viram? A intensidade nesse estudo não foi tão significativa. O que foi mais significativo foi a duração. Então, a alta duração, seja no moderado, seja no vigoroso do exercício, teve um impacto maior na perda de peso. Então, o que ele trouxe de conclusão foi o seguinte: se o teu paciente topar fazer alta intensidade, faz alta intensidade, mas mais importante do que a intensidade é faça com que ele pratique o exercício pelo maior tempo possível. É isso que vai melhorar o desfecho. E aqui é outro estudo muito parecido, mas que aí não foi mais a questão de duração da sessão, foi a questão de frequência que ele estava praticando o exercício. O que eles viram? Quanto mais vezes na semana, é meio óbvio essas coisas, mas tem que ser estudado, né? Quanto mais vezes na semana era prescrito o exercício, mais peso o paciente perdia. E você não fazia com que ele perdesse a adesão, por exemplo, de prescrever 3 vezes ou 5 vezes por semana. Não foi superior em questão de adesão prescrever 3 vezes por semana. Então, talvez seja interessante você prescrever para o paciente que a rotina permite uma frequência um pouco maior, pelo menos segundo esse ensaio clínico aqui. E nesse ensaio clínico, a intensidade moderada teve uma adesão um pouco melhor que a intensidade intensa. E aqui a gente tem um outro estudo, agora sim, não em contínuo. Que em contínuo, para escrever moderado e intenso, a gente tem algumas dúvidas. Alguns ensaios clínicos falam que melhora adesão, outros não. Agora, em questão de HIIT, o que a gente viu? Aqui, ó, a presença de supervisão. Isso aqui é outra coisa, perdão. Quando você prescreve HIIT ou contínuo, com ou sem professor junto, com ou sem o preparador físico junto, o que a gente tem? Que a aderência com o preparador físico ela é muito maior. Então, olha que interessante.
o paciente seguiu o que você prescreveu no ensaio clínico. Então, imagina, você tem aqui no HC um ambulatório de obesidade. Quem chegou nesse ambulatório é quem tem obesidade e quer ser atendido para isso. Ele tem já essa demanda. E ele vai na medicina do esporte porque quer prescrever exercício. E ele se submete a entrar num grupo de pesquisa para exercício na obesidade. Então, é um paciente que, quando a gente fala população geral, ele está já extremamente condicionado a fazer o que foi prescrito. E mesmo assim, se você não tem a supervisão, 40% deles não fizeram o que foi prescrito. O que chama atenção, porque já é um público que foi extremamente selecionado na população geral para fazer a parte da pesquisa, porque o cara se submeteu a isso, e ainda assim não adere. Se você coloca o preparador físico junto, ou alguma supervisão junta, a gente cai para 10% de falha. Então, assim, é importante, se for possível, a gente ter algum tipo de supervisão. E essa supervisão, ela pode ser tanto presencial quanto online. A gente sabe que supervisão online também tem benefício, você utilizando aí algumas ferramentas que eu vou mostrar mais para frente. Então, falamos várias coisas que a gente vai ter aí de evidência de qual que é a melhor intensidade. Tem outro estudo aqui, 90 mulheres obesas, e eles dividiram de uma forma bem interessante. Você prescrevia em alta intensidade, moderada intensidade, e para algumas pessoas você falava, cara, o que você prefere fazer? Você prefere alta intensidade ou intensidade mais moderada? O que você acha que seria mais prazeroso para você? E para esse terceiro grupo, que você deixou a paciente selecionar a intensidade que ela queria, essas pacientes tiveram uma adesão muito melhor. Então, levantando a questão, se tanto o contínuo quanto o intervalado, tanto alta intensidade quanto moderada funciona, por mais que com algumas diferenças, será que não é mais interessante a gente entender qual que o paciente quer fazer e ajustar de acordo com o desejo do paciente a prescrição do treino? A autonomia que o paciente tem cria um vínculo maior com o profissional e melhora a adesão na prática de exercício físico também. E por quanto tempo que deve ser essa sessão? Decidir a intensidade, decidir a frequência, mas é uma sessão que deve ser quanto tempo mais ou menos? O que a gente tem? A partir de 150 minutos por semana, começa a perder peso e parece ter um benefício linear até 300 minutos. Acima de 300 minutos a gente tem um benefício adicional, mas ele já começa a diminuir a proporção de você aumentar o exercício e melhorar a perda de peso. Então, de uma forma genérica, 300 minutos seria um bom alvo para a gente ter com o nosso paciente. É o que a gente tem de literatura pelas meta-análises mostrando que seria o tempo mais otimizado, digamos assim. E daí a gente surge uma questão que eu acho bem interessante, que eu quis trazer para a gente, é o seguinte. Correr ou caminhar 5 km, gasta a mesma coisa? Muito paciente vai perguntar isso para a gente, talvez surja em rede social, surja em conversas do dia a dia, porque alguns influencers ganharam a mídia aí com aquela justificativa que é o seguinte, trabalho seria força versus deslocamento pela física. Então, em teoria, se você está fazendo o mesmo deslocamento, tanto faz a velocidade, você tem o mesmo trabalho. E do ponto de vista físico, eu não entendo muito de física, mas faz algum sentido. Não vamos discutir isso do ponto de vista matemático da física. Vamos para o que a gente tem de fisiologia do exercício, estudo clínico, enfim. O que a gente tem no Macardo? O que ele traz? Ele traz duas situações. Primeiro, a caminhada, que você vai aumentando a velocidade, e segundo, a corrida. Qual que é a diferença? A corrida tem fase aérea. A gente, às vezes, até confunde isso. O paciente está a 10 km por hora. Ele está correndo? 99% das pessoas, sim. Mas tem como você caminhar 10 por hora, tem o pessoal da marcha atlética para provar para a gente isso. Quando a gente fala de caminhada especificamente, a gente tem um ponto ótimo de caminhada, que seria de 4 a 6 km por hora. Esse ponto, a caminhada é extremamente efetiva do ponto de vista biomecânico e gasta menos calorias pela mesma distância que a corrida. À medida que você passa dessa velocidade e chega, por exemplo, acima dos 8 km por hora, a caminhada passa a gastar mais calorias na mesma distância que a corrida. Isso segundo o Macardo. Mas a gente não tem só o Macardo falando disso, a gente tem o American College, por exemplo. O American College ele estima o gasto calórico do exercício em diferentes situações. E ele tem uma fórmula para corrida e uma fórmula para caminhada. E o que o American College fala? Quando você joga nas fórmulas dele o mesmo tempo de duração a mesma distância de duração de exercício, perdão, mas um paciente caminhando, outro correndo, segundo a fórmula do American College. Pela fórmula do American College, pela mesma distância, correr gasta 48% mais calorias. E pela fórmula do American College, pelo mesmo tempo, correr gasta em média 196% mais calorias. Tá, aqui tá as fórmulas, quem quiser depois revisar. Mas, cara, por mais que seja importante a gente ver fórmula de American College, seja legal a gente ver Macardo, isso tudo não é ensaio clínico, não é comprovado, é suposição matemática, enfim. Vamos para um ensaio que realmente avaliou isso. E a gente tem vários ensaios disso na literatura. Então, eu trouxe 3 para a gente ver aqui hoje.
em que eles dividiram o pessoal para fazer os dois exercícios. Você ia fazer com uma calorimetria indireta uma caminhada. Esse estudo é interessante, que eles fizeram tanto indoor quanto outdoor. Você faria a caminhada por uma milha, que é 1,6 km, e a corrida por 1,6 km. E ver qual que seria o gasto calórico caminhando e correndo a mesma distância. O que eles viram? À medida com que você vai correndo, fica mais custoso, do ponto de vista metabólico, você conseguir manter o exercício. Por quê? Você para de usar gordura e começa a usar mais carboidrato, você começa a ter mais força elástica envolvida, você começa a ter subida e descida nessa corrida. A caminhada, ela tem que ser mais reta. A corrida, as pessoas não têm a biomecânica legal. O cara fica subindo e descendo, fazendo pulinhos, assim. Isso gasta muito mais energia, você perde muita energia elástica. A questão de termodinâmica, você produz muito mais calor correndo que caminhando, e produzir calor gasta muita energia. Então, o que eles concluíram nesse estudo é que as fórmulas que a gente tem da American College lá são boas para estimar o gasto calórico, então a gente pode confiar nelas de certa forma, e que correr gasta 30% a mais de energia que caminhar a mesma distância. Tem um estudo muito parecido com esse, mas que avaliou também o EPOC. Então, ele avaliou desde o repouso, você fez exercício e depois você correu. E olha que interessante, eles não tiveram uma diferença muito diferente da anterior. A gente teve aí mais ou menos 27% a mais de gasto calórico na corrida para o homem e 25% a mais para a mulher. Ah, mas isso é paciente jovem, saudável, às vezes, será que é assim mesmo para obeso? Tem estudo em obeso também. Então a gente tem aqui um estudo em obesos, 3 mulheres eutróficas e 3 mulheres obesas, todas sedentárias, eles avaliaram gasto calórico na mesma distância, correndo e caminhando, e o resultado foi o mesmo, foi até um pouco mais específico nesse público, 40% a mais de energia correndo do que caminhando. Tá, a gente falou várias coisas aí de correr, caminhar, já deu para entender mais ou menos como que você vai prescrever isso para o seu paciente, mas tem aquela questão do aeróbico em jejum. Faz diferença? Não é uma variável que você vai ter que levar em conta para prescrever seu paciente o exercício. Ele toma um café da manhã antes ou não? Ele treina de manhã em jejum? O que a gente tem de literatura a respeito disso? Tem uma meta-análise bem legal que avaliou essa questão. E o que ele mostrou para a gente é que, do ponto de vista bioquímico, você oxida mais gordura fazendo em jejum. Então, a fonte de energia que está vindo, tá gastando para fazer exercício, está vindo da gordura principalmente. Mas ele não conseguiu mostrar que está para algum tipo de desfecho clínico em relação à perca de gordura. O que ele mostrou é que tem benefício metabólico também. Isso melhorou a resistência insulínica nesses pacientes em relação a fazer o exercício alimentado. Mas também de forma aguda. A gente não sabe, porque não tem ensaios clínicos bem desenhados para isso, se no longo prazo isso muda desfecho clínico ou não. E em questão de aeróbico em jejum e transformar isso em gordura marrom, fazer aquele browning que a gente escuta aí por aí de vez em quando, que é quando a gordura, ela passa a ser gordura marrom, que vai ser utilizada na termogênese e com isso fica mais fácil de ser queimada, digamos assim. O que a gente tem de evidência em relação ao aeróbico em jejum? Em ratos, a gente tem evidência bem robusta que realmente treinar em jejum melhora desfecho clínico em relação a aumentar a gordura marrom. A gente tem coisas objetivas mostrando. Em seres humanos não se sabe. Não tem nenhum ensaio clínico que provou isso. O que eles conseguiram mostrar nesse ensaio clínico foi até interessante. Eles avaliaram 13 homens saudáveis e 9 ratos. Então eles fizeram no mesmo estudo ratos e seres humanos. E fizeram as mesmas avaliações em ambos. Os ratos deu diferença estatística, mostrou que aumentou a questão de gordura. O ser humano, não. A gente teve aí que melhorou a questão metabólica, de resistência insulínica, e é isso, entendeu? A gente não teve nenhuma prova de que isso mexeu em alguma questão de desfecho. E como eu comentei, não tem ensaio clínico falando de longo prazo. Então é até difícil de você ter uma noção se isso vai fazer diferença ou não. Mal a gente sabe que, teoricamente, não faz pelo que a gente tem de evidência. Então, estando bem prescrita a dieta e bem prescrito o exercício, em moderada intensidade, é viável você fazer como uma estratégia, mas sabendo que não tem evidência robusta, que é uma suposição baseada em ratos e a gente não é igual rato. E questão de, beleza, vou fazer o aeróbico, decidir se vai ser alimentado ou não. Faz diferença fazer ele na água ou fazer ele em solo? E a gente tem isso mostrando que tem benefícios em relação à questão metabólica e perda de peso em fazer o exercício na água. Claro que a maioria das pessoas não vai ter acesso a fazer na água, talvez não vai ter nem interesse em fazer na água, mas saibam que é uma possibilidade na hora de prescrever para o seu paciente. Acaba que, principalmente o paciente obeso, a gente tem ensaio clínico, esses dois são em adolescentes obesos, mostrou que para esse público que não tinha o viés de que vai ter que pagar a academia, pagar a natação, eles estavam recebendo de graça. Você fazia a corrida ou fazia a natação, com o professorzinho bonitinho, não tinha todo o viés de vida real que você vai ter que gastar R$800 para ir na competition nadar ou correr de graça na Ibira. Então, nesse público que não tinha esses viés que tornaria a natação mais prejudicial em questão financeira, afins, teve uma melhor adesão. E a justificativa foi principalmente pela diminuição de impacto,
às vezes foi um exercício mais lúdico, que gerava mais prazer. Então, teve benefícios além de questão metabólica na adesão também desses pacientes. E eu trouxe algumas coisinhas rápidas sobre como melhorar a adesão dos nossos pacientes ao exercício físico. A gente tem aqui uma meta-análise que avaliou basicamente utilizar Garmin, Polar, wearables no geral aí para a gente monitorizar esse paciente e ver se com isso ele aumentaria ou não a adesão ao exercício físico. E a gente vê que monitorizando o paciente, ele tende realmente a ter uma melhor adesão, porque ele começa a ver de forma objetiva se ele está fazendo o tempo que foi prescrito ou não, o número de passos que ele está fazendo ao dia. Às vezes o próprio relógio faz aquela notificação, faltam 2.000 passos para essa meta diária. Ele se motiva, vai lá e caminha esses 2.000 passos. Então, não vai ser algo que vai melhorar desfecho em questão, vai perder tantos por cento a mais de gordura de forma realmente importante. Mas, pelo menos em atividade, a pessoa aumentar o NIT, parece que aumenta. E pensando em supervisão, para o aeróbico, ajuda? Faz diferença o paciente ele ter ou não? A gente já mostrou alguns de presencial, agora eu trouxe um de um aplicativo. Então, eles fizeram a supervisão por um aplicativo que nem era um humano que estava ali do lado. Não era nem uma inteligência artificial, era realmente vídeos pré-programados, assim, que estavam no contexto do paciente. Então, já era previsto qual o vídeo que ia ser em cada situação, mas não tinha uma inteligência como a gente tem hoje nas IAs. E só o fato de ele ter essa supervisão, ter esse apoio ali com ele no exercício, olha que interessante. A gente aumentou. Cadê? A meta era 30 minutos. Aqui, cadê? A gente aumentou o tempo de exercício desses pacientes que estavam fazendo com a supervisão do aplicativo. Eu vou ter outro ensaio aqui, depois eu vou mostrar para vocês, que aumentou em relação ao que foi prescrito, inclusive. Mas depois a gente fala disso. Então, vamos lá. E o treinamento resistido? A gente falou bastante de aeróbico, vamos falar agora de resistido, que a gente não pode esquecer dessa parte. Mais músculo aumenta a taxa metabólica basal? O que a gente tem de literatura? Quando você pega ensaios clínicos em população obesa, a gente não tem nenhuma evidência que faz diferença. Qual que é o viés? Cara, você não consegue perder peso e ganhar massa muscular. Então, os ensaios clínicos, o cara ganhava 1 quilo, 2 quilos. É difícil ter significância estatística com um ganho tão pequeno em questão de taxa metabólica basal. Então, eu trouxe um estudo mais extremo. O que eles fizeram? Eles deram testosterona para esse pessoal. Eles quiseram avaliar outras coisas, não só taxa metabólica basal. Mas fizeram um ciclo pro pessoal. Aí sim ganharam bastante massa. A gente está falando aí de 10, 12 quilos de massa muscular nesse pessoal que fez o ensaio clínico. Nesse caso, quando a gente fala de aumento de massa expressivo, aí teve significância estatística para aumento de massa muscular e aumento de taxa metabólica basal. A gente está falando de 16 calorias por quilo de massa muscular. Então, é legal aumentar a massa muscular do nosso paciente? É legal. Vai fazer desfecho clínico em relação a aumentar a taxa metabólica basal a ponto disso fazer com que ele perca mais peso? Não vai. 15 calorias por 1 quilo de massa, você não vai conseguir fazer com que o teu obeso ganhe 20, 30 quilos de massa muscular. E se tu fizer isso, ele vai ficar ainda mais no sobrepeso, mais obeso, né? Então, assim, não é isso que vai fazer com que o paciente mude desfecho. Pensando no resistido, faz diferença para você fazer full body ou fazer um ABC, por exemplo? Que seria o split body, que a gente chama, que é dividindo os grupos musculares? O que esse ensaio clínico mostrou para a gente? Ambos iriam treinar o mesmo volume semanal de séries, ambos iam treinar tudo igual, com a mesma equivalência de carga, só que um grupo ia fazer todos os músculos todos os dias, o outro ia, um dia é perna, um dia é braço, um dia é costas, enfim, dividido certinho. O grupo full body, curiosamente, perdeu mais gordura. Não se sabe se é porque melhorou a adesão, ele não especificou exatamente por isso. Mas o que ele mostrou é que perdia mais gordura fazer full body em relação a fazer um grupo por vez. E esse grupo teve menos dor muscular. Então, talvez, por ele fazer menos o grupamento por dia, tipo, menos séries na mesma sessão e diminuir a dor muscular, ele aumentasse a carga ao longo do tempo. Eles não fizeram essa avaliação. Mas o gasto calórico aumentou, a perda de peso foi maior, pelo menos nesse ensaio clínico. Mas isso não prejudicaria a hipertrofia? Eu ficar fazendo full body em vez de fazer um grupo por vez? Não. Equalizando o volume, a gente tem meta-análise robusta mostrando que não tem nenhuma alteração de hipertrofia. Para hipertrofia, o que importa é o volume equalizado total. Se o paciente vai fazer full body ou vai dividir em split, tanto faz. Então, não é uma questão que você contraindicaria o full body por conta disso. E o que o American College fala? Para iniciante, ele recomenda, cara, começa com full body, que é mais fácil. Melhor adesão, o paciente ele tolera melhor. E faz pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Quando ele pegar o gosto pela coisa, aí você faz um aumento para 5 vezes por semana e daí você escolhe se quer fazer full body ou split. Agora, para quem é avançado, o American College fala que é um pouquinho melhor fazer o split, fazer um grupo por vez. E é mais carga ou mais repetição? O que é melhor para o pessoal que quer perder peso? Então, se eu aumentar a carga, por consequência, eu diminuo a repetição que eu vou ter que fazer no exercício. Não tem como. Caso contrário, você não estava uma carga legal.
Esse estudo, ele dividiu o pessoal em 2 grupos e depois inverteu de novo os grupos. Então, todo mundo participou de tudo. E você iria fazer com alta carga e menor número de repetições, até próximo da falha ou até a falha, ou com uma carga menor, e daí com isso aumentaria o número de repetições, também tentando chegar até próximo da falha. O que esse ensaio clínico mostrou é que, cara, pensando em perda de peso, não teve diferença, não. Então, faz o que o teu paciente vai tolerar melhor, e via de regra, a gente tem uma tolerância melhor o paciente fazer com menos carga e mais repetição, quando a gente fala de público sedentário que está começando agora a atividade física. E volume ou intensidade? É a mesma coisa que eu falei anteriormente. Se você aumentar o volume, por consequência, diminui a intensidade do exercício. Não tem como você ficar intenso por muito tempo. E eles fizeram essa avaliação, um baixo volume contra um alto volume, e o alto volume, mesmo uma intensidade melhor, foi melhor para perda de peso do que num volume menor. O que também é sugestivo com a parte aeróbica. Quanto maior o volume de treino, melhor para a questão de desfecho. E questão de, agora sim, aquele estudo que eu pensei que era anteriormente, aplicativo para controle de adesão. Esse é o ensaio clínico que eu tinha pensado antes, que eu acabei confundindo no slide anterior, que eles fizeram o seguinte, eles prescreveram um treino aeróbico e resistido para esse pessoal. E deram um aplicativo, onde esse aplicativo ele ia ficar monitorizando de forma remota esses pacientes com vídeos pré-programados. Então, não era nem uma IA e nem uma pessoa por detrás da câmera. E eles passaram 2 vezes por semana para fazer o resistido. E quando a gente fala do pessoal que era do grupo controle, que só teve orientação verbal, não tinha esse controle, eles tiveram uma adesão de mais ou menos 50%. Então, fizeram a metade das sessões que foram programadas. Quando a gente fala do pessoal que teve o aplicativo, eles fizeram mais sessões que foi prescrito. Então, é para fazer 2? Eu vou fazer 3. Eles aumentaram a adesão em relação ao que tinha sido prescrito. Então, foi superior a 100% a adesão deles, o que é muito interessante. E mostra pra gente que, às vezes, você falar pro seu paciente, baixa o aplicativo, comece a monitorizar seu treino, utiliza o Heavy, utiliza o Strava, utiliza, sei lá, o Gym Hats. Cara, o cara, às vezes, ele por ter esse aplicativo, ter a questão social, ter essa cobrança de depois ter que te mostrar, ele vai ter uma adesão melhor e pode melhorar desfecho por conta disso. E treino supervisionado ou não supervisionado, a questão do preparador físico, o que a gente teve? A gente não tem meta-análise mostrando que melhora a adesão quando o preparador físico está junto, então que a pessoa vai mais vezes na academia, pelo menos eu não achei nada, mas tem revisão sistemática, tem meta-análise, ensaio clínico mostrando o quê? O paciente que está treinando com o personal, ele pega mais carga, ele vai até mais próximo da falha, e ele consegue levantar uma tonelagem de treino maior do que a pessoa que não está com o personal. Então, mostrando que tem benefício você treinar com preparador físico em relação a treinar sozinho. Então, sempre que possível, o ideal é que o nosso paciente ele tenha um preparador físico, tanto para acompanhar o treino dele, quanto para prescrever o treino dele especificamente, tanto aeróbico quanto resistido. E a questão de melhorando a adesão. O que a gente tem de estratégia comportamental para melhorar a adesão, principalmente do resistido, mas que é válido para ambos? Atividades prazerosas. Então, tente associar o exercício, eu vou mostrar até uma estratégia depois, mais para frente, no próximo slide, mas tente associar o exercício com coisas que esse paciente ele tem prazer. Então, às vezes, uma academia não vai... Pro obeso não vai funcionar tão bem, mas se o cara está sedentário, às vezes uma academia não funciona tão bem, mas uma escalada geraria mais prazer para ele, aderir melhor. Então, são estratégias que a gente tem que pensar para tentar tirar esse cara da obrigação de ir lá fazer o exercício. Outra coisa, definir metas pequenas e realistas. Você não vai falar para ele que ele vai perder 10 quilos uma consulta para outra, colocar isso como meta, ele vai lá, se empolga, chega no retorno, perdeu 2 quilos, se frustra, desiste do acompanhamento. A gente tem que ter metas que são compatíveis com a realidade dele, para que ele vá cumprindo essas metas, ele tenha um reforço positivo em relação ao eu estou conseguindo, e aí sim ele vai progredindo, tanto em volume de treino, quanto em dieta alimentar, quanto em resultado efetivamente em perda de peso. Ter um suporte social, é difícil a gente controlar isso, praticamente impossível, mas não adianta. Se por exemplo, a gente está falando de a mulher chega pra gente, está ali nos seus 40, 50 anos, ela é casada, tem 2 filhos, o marido dela não faz nenhuma atividade física, os filhos não fazem nada, chega em casa, tá toda aquela bagunça, ela tem que cuidar da casa, o marido não apoia para ela fazer academia, não libera, não cuida dos filhos para ela fazer musculação, para ela sair de casa, fazer, sei lá, uma corrida, qual que é a chance dela aderir? É muito baixa. Então, ter um apoio familiar é fundamental, e isso, infelizmente, é difícil a gente controlar, mas, à medida do possível, a gente tem que tentar fazer alguns ajustes para ajudar nessa questão também. E a questão de automonitoramento, estratégias de recompensa, você ter retornos frequentes do paciente no consultório, ou então, semanalmente, você manda uma mensagem no WhatsApp para ver como é que está a adesão dele, tem evidência científica que também melhora a adesão, melhora, portanto, o desfecho quando a gente fala em perda de peso e, principalmente, a adesão de exercício físico. E aqui, para praticamente finalizar a aula de hoje,
eu vim trazer um exemplo disso que eu comentei para vocês lá de anterior. Primeiro eu trouxe a meta-análise, depois vou mostrar o exemplo. O que acontece? O Pokémon GO foi lançado há um tempo atrás e tirou o pessoal do sedentarismo, tirou a galera do sedentarismo. O pessoal começou a sair na rua para ir caçar Pokémon. Então, gente que já estava há 50 anos de idade aí, gostava de Pokémon quando era jovem, lançou o aplicativo e falou, cara, vou ir caçar Pokémon. Não sei como é que foi na cidade de vocês, mas eu, lá em Balneário, a gente tinha vários pontos na cidade que, assim, se encontrava 50, 60 pessoas para ficar jogando lure lá e ficar jogando. Pô, massa demais. Foi uma época interessante. Foi bom, cara, foi bom. Memórias boas, cara. E tem meta-análise mostrando que o Pokémon GO, ele aumentou a taxa de prática de exercício físico. E eu tenho um paciente que veio no meu consultório procurando questão de perda de peso, utilização de medicação, enfim. E na conversa com ele estava com a meta de exercício físico muito abaixo do recomendado. Ele simplesmente fazia academia 1 a 2 vezes por semana, uma vez por semana ele saía com a esposa dele caminhar, enfim. E na conversa com ele comentou que algumas vezes ele saía para caçar Pokémon. E era o que ele fazia de aeróbico, mas não era programado, ele nem associava isso como exercício. E eu combinei com ele, compactei, vamos então fazer o seguinte, para você conseguir pelo menos sair desse sedentarismo, vamos tentar fazer um aeróbico 3 vezes por semana e vai caçar Pokémon. Você não quer então correr? Vai caçar Pokémon. A gente teve essa orientação, ele começou a fazer isso. Por conta disso, a mulher dele começou a convidar ele para correr com ela, porque a mulher dele corria. E o cara, ele simplesmente saiu do sedentarismo e na consulta de retorno, a gente ia prescrever um treino voltado a performance não, mas tipo, a um treino realmente de aeróbico, efetivamente, porque ele ia começar a correr com a esposa, porque a esposa tinha matriculado ele numa prova de 5 km, que ele ia fazer daqui 2 meses. Então a gente passa uma orientação assim boba, tipo, você não vai fazer exercício, então faz o Pokémon GO. Mas no longo prazo, isso pode fazer algum desfecho clínico nesse paciente. Isso pode ser o gatilho para ele começar a fazer atividade física e mais para frente você faz algo estruturado. É muito melhor que ele faça uma atividade aí que não seja o ideal do que ele não faça nada e mais para frente você faça esse ajuste. E daí, para finalizar, realmente, eu vou falar só um pouquinho do NEAT. Como eu comentei, o NEAT seria aquele gasto calórico que você vai tendo ao longo do dia que não é relacionado ao exercício. Então, é o fato de estar aqui em pé conversando com vocês, é você pegar a escada ou pegar o elevador, você ficar trabalhando em pé ou sentado, tudo isso muda o gasto calórico que você tem ao longo do dia. A gente sabe que uma pessoa que tem por exemplo, se for comparar uma pessoa que trabalha no TI ou um professor de personal trainer, de musculação, cara, é discrepante demais, né? A gente chega a ter mais de 2.000 calorias de diferença entre o cara que está fazendo uma rotina mais ativa em relação ao cara que está ali sentado o dia inteiro. Não substitui exercício. Não substitui exercício. Só que o gasto calórico pensando em perda de peso, às vezes, é muito maior do que o gasto do exercício. Então, a gente tem que levar em conta o NEAT no nosso paciente. A gente sabe que quanto maior o NEAT, menor a resistência insulínica, melhora a dislipidemia, diminui mortalidade em até 30%, a depender do quanto você aumenta o NEAT. Então, você estimular o paciente a ser mais ativo ao longo do dia também melhora o desfecho e tem que fazer parte dessa consulta além da prescrição de exercício. E o que a gente tem de estratégias, que a gente tem de alguma evidência que ajudariam a melhorar o NEAT? Viés. Tudo que eu achei de literatura não é você prescrever isso para o paciente, avaliar NEAT antes, NEAT pós e ver se melhorou o NEAT. É você pegar X pessoas, dar o acelerômetro para ela, aquele contador de passos, ver como que é o NEAT dela e faz a entrevista e ver o que ela estava fazendo e daí ver quais são os hábitos que aumentavam o NEAT. Então, talvez seja uma consequência, não uma causa, mas o que a gente tem de alternativas que, teoricamente, aumentam o NEAT. Você deixar a sua mesa do computador mais alta para o cara trabalhar em pé, em vez de trabalhar sentado, é uma estratégia. Tem profissionais, inclusive, que colocam essa estratégia e fazem o trabalho deles na esteira. Então, coloca a estrelinha 3 por hora, dá uma caminhadinha leve e faz 30 minutinhos caminhando enquanto está programando, enquanto está ali no computador. Tem evidência que isso aumenta o NEAT, se o paciente vai aderir ou não é outros 500, mas a gente sabe que isso melhoraria. Você fazer reuniões de trabalho em pé, em vez de fazer sentado. Você deixar as coisas dentro do seu escritório longe uma da outra. Então, por exemplo, em vez de ter o teu computador aqui, a sua impressora aqui, o lixeiro aqui, coloca o lixeiro no outro lado da sala. Coloca a impressora no outro lado da sala. O cara vai se obrigar a ter que levantar do local de trabalho dele, ir até a impressora, pegar um papel, depois vai até o outro lado da sala, joga esse papel fora. Forçando ele a levantar várias vezes ao longo do dia, você consegue aumentar o NEAT também. E você tentar colocar atividades domésticas ou de lazer mesmo no meio da rotina desse cara, como, por exemplo, foi o Pokémon GO, de certa forma, ali nesse paciente anterior, você também aumenta o NEAT. Seja varrer, caminhar com o cachorro, cuidar do jardim, tudo isso pode ser uma estratégia que não é exercício efetivamente,
mas aumenta o gasto calórico do nosso paciente. E aqui só para a gente ver o papel do exercício físico no NEAT, enfim, no gasto calórico, na prática de atividade física fora do exercício. Tem meta-análise já mostrando que o treino por si só, ele não vai, em média, diminuir a atividade física que você faz fora do exercício, pelo menos de uma forma mais geral, nessa meta-análise. Mas quando a gente vai dividindo as subdivisões do treino, quando você fala de sessões mais longas de treino, essas sim parecem ter algum impacto diminuindo o NEAT desse paciente. Mas no longo prazo você consegue ajustando isso com orientações. E quando você quer aumentar o NEAT do seu paciente com orientações, a gente sabe que leva mais tempo. Programas de acompanhamento supervisionado de maior duração, eles são superiores aos de menor duração, por motivos óbvios. E eles trouxeram algumas curiosidades, algumas características ali. Pessoas mais velhas, em média, aumentam a atividade fora do treino quando começam a fazer atividade física. Um ponto que pode justificar isso é que a pessoa ela começa a ganhar funcionalidade. Então, aquela idosinha que ela não fazia nenhuma atividade física, ela tinha até dificuldade para caminhar e, enfim, sair de casa e no mercado. Como ela começou a fazer atividade, ela ganhou funcionalidade, por conta disso aumentou o NEAT de forma indireta, por ela ter mais função e conseguir fazer atividades fora de casa. Mas mulheres mais velhas podem ter uma diminuição em relação a esse NEAT quando a gente compara com homens, apesar de ter esse benefício. Dei algumas estratégias de implementação de NEAT que a gente vai ter naquele exercício. Eu já falei, não falei? Não? Já falei. E é isso aí. Agradeço a todos pela participação aí da aula. Se tiverem alguma dúvida, fique à vontade. Aqui nesse QR Code você vai conseguir acessar os links, os artigos, as coisas aí que eu estou mostrando ao longo da aula.